Meu nome é Lorena, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Unesp de Assis e aqui eu vou falar um pouquinho sobre os impactos da humanidade no meio ambiente com enfoque no aquecimento global. Vamos começar falando do efeito estufa, que é um fenômeno natural. A vida na Terra só é possível graças a gases como gás carbônico e metano, que formam uma camada na atmosfera e dessa forma retém energia do Sol, mantendo o planeta em temperatura adequada para a vida. Sem isso seria muito frio. Dessa forma, os raios solares atingem a atmosfera e alguns refletem, mas outros passam pela camada e são impedidos de saírem da atmosfera. Assim, os raios infravermelhos do Sol são convertidos em calor, que é retido. Hoje em dia, somos cerca de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas que precisam de um lugar para morar, comer, vestir, usar meios de transporte, etc. Para muitas dessas coisas, usamos combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão mineral. O uso intensificado e queima dos combustíveis aumenta a emissão dos gases do efeito estufa, aumentando também a quantidade de calor retido na atmosfera e assim caracterizando o aquecimento global. Esse vídeo feito pela NASA mostra a mudança da temperatura no planeta ao longo dos anos, sendo que as manchas azuis representam as regiões com temperatura abaixo da média global e as manchas alaranjadas as regiões com temperatura acima da média. Podemos notar que até metade do século XX ocorre uma boa flutuação de temperatura, mas fica pior nas últimas décadas do século XX por conta da terceira revolução industrial. Aqui temos um gráfico que mostra o contínuo aumento da concentração de dióxido de carbono desde 1960, e a estimativa é de que, se continuar nesse ritmo, pode ultrapassar 600 ppm até 2100. Aqui temos algumas fotos comparativas mostrando as consequências do aquecimento global, nesse caso, a geleira de Tobogã, no Alasca, geleira Cáliz, no Peru, geleira Muir, no Alasca. No Ártico, o gelo mais antigo e grosso está mais vulnerável, sendo que, por ser mais antigo, ele deveria ser menos propenso a ser empurrado pelo vento ou quebrado por ondas e tempestades, mas agora ele está fraco, quebrado, fino e disperso. Na imagem, o gelo branco representa o gelo mais velho, e dessa forma podemos ver que o gelo do Ártico, além de ter encolhido sua área, se tornou mais jovem e fino. Houve algumas notícias de aumento do gelo da Antártica, mas isso também pode ser considerado consequência do aquecimento global. Por exemplo, se a temperatura inicial é menos 40 graus Celsius e passa a ser menos 36 graus Celsius, vai estar menos frio. Dessa forma, a água evapora, forma uma nuvem que se precipita na forma de neve, aumentando assim o nível do gelo. Os picos de frio que acontecem em alguns lugares também têm uma explicação. O derretimento do gelo do Ártico aumenta a chance do inverno ser mais rigoroso, pois a perda de gelo afeta a circulação de correntes de ar e leva ventos gelados que sopram por longos períodos. Apesar disso, cientistas japoneses acreditam que resfriamento é improvável de ocorrer além do século, pois o aumento da temperatura vai anular essa refrigeração. Se você for todo ano para a mesma praia e não observar o aumento do nível do mar, há também uma explicação para isso. O oceano é uma massa de fluido em constante movimento, fazendo com que algumas regiões estejam com uma temperatura maior e outras com uma temperatura menor. Porém, se você pegar a média geral, observa-se um aumento. O aumento do volume de água pode se manifestar de diferentes formas, considerando que existem regiões mais altas do que outras e regiões em que o impacto do aquecimento são maiores. Uma notícia recente mostra um projeto que transforma o dióxido de carbono em pedra. O dióxido de carbono é dissolvido em água e depois é injetado em formações de basalto, que tem grande quantidade de cálcio, magnésio e ferro, que se combina com CO2 para solidificar o mineral. Essa é uma possível saída para diminuir a concentração de CO2 da atmosfera.